everyone, how's it going? Eu sou Bruna Basso, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, é nova por aqui, hoje o vídeo é bastante especial, é um vídeo inédito que eu venho gravar aqui para compartilhar com vocês a minha experiência como au pair. Mas, Bruna, no seu canal você fala tanto de au pair, exatamente, eu falo bastante de au pair, de intercâmbio, de inglês, mas eu nunca vim falar propriamente sobre a minha experiência como au pair nos Estados Unidos e eu acho que chegou a hora de compartilhar muitas informações que podem ser relevantes para você também, que possivelmente esteja procurando por um intercâmbio barato, de melhor custo-benefício, entender que há essa possibilidade de trabalhar e estudar nos Estados Unidos de maneira legal, que foi o que eu fiz. Às vezes você não tem muita informação, tem muitos grupos de Facebook que você fica confusa. Enfim, eu tô aqui hoje para resumir um pouquinho da minha experiência como ex-au pair, depois de um longo tempo aí, que eu voltei já para o Brasil, mas eu quero compartilhar informações que podem ser importantes para você e até te ajudar aí a decidir se realmente o programa de au pair pode ser para você ou não, tá? Então já vou pedir para você deixar um like nesse vídeo se você gosta desse tipo de assunto, se você já gostou do tópico, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda e bora pro vídeo que eu quero compartilhar tudo com vocês. Então vamos lá. Por que eu decidi ser au pair? Eu, na verdade, quando eu decidi ser au pair, eu não conhecia o programa de au pair há alguns anos atrás, então isso foi em 2007, tá? Alguns bons anos atrás. Então eu estava na faculdade, estava me formando em jornalismo, e aí no último semestre do meu curso, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer um intercâmbio. Eu estava com aquilo na cabeça e fui começar a pesquisar sobre alguma possibilidade de ir para fora e eu sempre gostei muito dos Estados Unidos. Então, meu foco era ir para os Estados Unidos caso desse certo. E aí, pesquisando, eu encontrei o programa de au pair. E eu decidi fazer o programa de au pair como meu intercâmbio porque eu via que a minha área, jornalismo, como muitas outras áreas, né, que as pessoas se formam aí, se demanda muito uma comunicação em inglês. E eu já havia até então feito inglês por muitos anos, mas eu achava que o meu inglês ainda não era suficiente para o mercado de trabalho. E aí eu falei, bom, eu acho que lá fora eu vou conseguir ganhar essa fluência que eu tanto preciso. E aí resolvi fazer o programa. Então, na verdade, essa foi a minha motivação para me inscrever no programa de au pair. Precisava do inglês e achava que isso seria possível através do intercâmbio. Então, como que foi todo o processo? Em agosto, eu comecei a pesquisar sobre o programa de au pair, conheci o programa, comecei a pesquisar. Por volta de outubro de 2007, eu fui até a agência e fiz a minha inscrição. Então, eu fui pela Experimento, pela Appia, Au Pair in America. Em outubro fiz a minha inscrição e aí em dezembro, no comecinho de dezembro, eu já fiquei online. Então o meu processo foi bem rápido, já entreguei toda a documentação no prazo certinho, bem antes do prazo, na verdade. E aí fiquei online no comecinho de dezembro. Final de dezembro eu fui viajar, fui para casa dos meus avós e tudo mais. Quando eu voltei, no dia, isso foi dia 31 de dezembro, eu voltei no comecinho de janeiro, dia 1 ou dia 2, eu tinha um recado na secretária eletrônica. Olha só como é que eram os contatos antigamente. Hoje vocês reclamam, né, de ter que conversar com um gringo aí por videochamada, que é muito mais fácil. Na minha época era por telefone, né? Então era um desafio muito grande para mim, por meu inglês estar um pouco travado, por eu não ter confiança. E aí eu recebi então no dia 31 de dezembro a mensagem de uma host family, dizendo que tentou entrar em contato, que me ligaria em uma outra oportunidade. Aí eu já fiquei desesperada, falei, meu Deus do céu, tem uma família atrás de mim, né? E aí começou, conversei com essa família depois, por telefone, acabou não dando certo, essa primeira família morava numa fazenda, com 4 crianças, na verdade eu me apaixonei pela família, foi aquela paixão de primeiro contato, que muita gente tem, eu já queria fechar o match, mas na época eu não praticava esporte, então provavelmente foi isso que impactou na decisão deles não ficarem comigo. Eles disseram que gostaram muito de mim, mas porque as crianças eram muito ativas, eles precisavam de alguém também com, né, mais atlética aí.
Então eles acabaram não tendo match comigo, mas enfim. Aí eu tive uma segunda oportunidade de contato, que foi a minha host family, né? Que depois a gente teve o match. A gente conversou algumas vezes. E aí, em sequência, eu tive também um outro contato de família, mas que acabou não dando certo, só foi troca de e-mails mesmo. E eu acabei, então, depois de algumas conversas por e-mail e por telefone, fechando com a minha, na época, né, família, minha host family. Então, decidi fechar com eles. Fui para Cincinnati, no estado de Ohio. Então, morei na cidade por 1 ano, tá? Então, assim que eu fechei o match, já recebi a documentação da agência, já marquei o meu visto, né, minha entrevista de visto. Entrevista de visto, pessoal, muita gente me pergunta como é que é. Cada entrevista é uma entrevista, mas eu posso dizer para vocês que a entrevista para o programa de au pair em si, ela é bem tranquila, porque ele é um programa legalizado, é muito fácil eles concederem para você, se você tem todos os pré-requisitos, se você não teve visto negado anteriormente, se você já tem a família, se você tem a carta da agência, né, o documento, o DS que eles enviam depois, tá tudo certo. Então, não tem muito o que se falar durante a entrevista, tá? Minha entrevista foi em português, a minha primeira entrevista de visto, mas normalmente ela é em inglês, mas é super tranquila. Então, com um pouquinho de treino, você consegue passar tranquilamente. Então, a minha entrevista foi ok, eu tive um visto concedido, e isso foi em janeiro, tá? Em meados de janeiro, só que a minha host family me queria para março, porque a atual host family, a atual au pair estava na casa, então precisaria terminar o período dela para que eu fosse. Então eu fui em março, no meu embarque eu fui direto para Nova York com centenas de brasileiras, foi super legal. A gente fez um treinamento por 3 dias na cidade, aproveitamos para conhecer todos não, né? Alguns pontos turísticos, que foi um momento bem curto. Fizemos o treinamento no hotel, tranquilo, e aí no terceiro dia eu fui para a minha casa. Fui para casa da minha host family para passar aí 1 ano, tá? Daí, eu só fiz um esquema aqui para seguir, para não perder nada, para passar para vocês. Minha família, então eu vou contar um pouquinho da minha família. Fechei com uma single mom, divorciada, né? Então ela estava na casa com as crianças, só o menino e a menina. O Edward na época tinha 9 anos, a Lisette tinha 15. E ela me contratou então para basicamente dirigi-los até a escola, pegá-los da escola e levar até as atividades de esporte à tarde, cozinhar, lavar a roupa, ajudar na lição de casa do menor. Então assim, era um trabalho bem tranquilo, porque eu não cuidava de crianças pequenas e o meu schedule era bem livre, assim. Então eles iam para a escola de manhã, até às 6h30 eles já embarcavam no ônibus para ir para a escola. E aí eles voltavam 3h30 da tarde. Então, o período da manhã e próximo ao almoço ali, eu tinha livre, que era o momento que eu estudava, fazia as minhas coisas, enfim. E depois, quando eles voltavam para casa, eu ficava das 3h30 até as 7h30 com eles, até a mãe chegar. E normalmente eu tinha os fins de semana livre. Então, o meu cronograma de trabalho era bem tranquilo, não chegava aí a 45 horas semanais, era bem menos que isso, tá? Morava numa cidade bacana, com oportunidade de lugares para sair, restaurantes, shoppings, né? A gente, quando vira au pair, a gente quer comprar tudo, porque é tudo muito barato. Então, tinham vários lugares bacanas, assim, de compras, né? As grandes lojas de departamento, morava muito próximo aí de algumas delas. Eu tinha um carro próprio, eu tinha o meu quarto com um banheiro privativo, a minha host mother me deu um telefone celular e ela pagava essa conta, né? Porque basicamente esse telefone celular eu utilizava para conversar com ela, enfim, né? Para emergências, mas enfim, ela me deu esse celular que eu poderia até usar se eu quisesse. E foram esses benefícios, né? Que eu tive o carro, o banheiro. Eu dormia no piso de cima, né? A casa tinha 3 andares, eu dormia junto com a família mesmo, no mesmo andar. Um quarto bem espaçoso, bem aconchegante, um carro super ok para andar, tanto para dirigir as crianças quanto para o meu tempo livre. Enfim, não tinha curfew, então era uma família bem interessante, né? Bem bacana, assim, foi uma experiência bem legal.
No meu primeiro momento na casa, eu tive um pouco de homesick, eu fiquei homesick. O que seria isso, né? Aquele sentimento de falta, fiquei um pouco triste, deprimida, me perguntava o que eu tô fazendo aqui, né? O meu primeiro dia na casa, eu cheguei à noite, aí assim que amanheceu, foi um domingo, quando eu acordei assim, parece que eu tive aquele choque de realidade, que é muito normal para quem faz intercâmbio. Então eu levei aí vários dias para me adaptar a uma nova rotina, a entender que eu não estava na minha casa, que eu estava na casa de outras pessoas, num outro país, falando outra língua, né? Mas é algo que no meu caso, eu precisava passar por isso, era algo que eu queria muito. E aí foi processo de adaptação, com comida, com a língua, com os costumes, tinham coisas que a gente no Brasil aqui não faz, os brasileiros não fazem, que eu tive que me adaptar nessa questão do afeto, nessa questão da comunicação. Então, tudo é um aprendizado, né? E é legal a gente conhecer outras culturas também para a gente dar um pouco de valor na nossa, né? E saber o que a gente tem aqui de tão especial com a nossa família, com o nosso país. Bem legal. Então tá, minha rotina, já falei. Eu fiz durante esse um ano que eu fiquei lá 2 cursos de ESL, English as a Second Language, para melhorar um pouco as minhas skills, o meu listening, minha conversation, enfim. Então foram 2 cursos bem legais de inglês geral. Fiz um curso voltado para job interview, então como preparar o currículo, como passar por uma entrevista de emprego, foi um curso mais rápido. E também fiz um curso online pela Universidade de Phoenix, de comunicação organizacional, que era algo voltado para a minha área, que eu queria muito fazer, que inclusive custou bastante caro aí, e a minha host mother me ajudou a pagar, e depois ela descontou aí nas minhas semanas, então deu tudo certo. Então foram esses cursos que eu fiz durante esse um ano, que você também pode depois pesquisar os cursos que você tem interesse em fazer, pode ser em inglês, pode ser na sua área, enfim, tem muitos cursos que dá para você fazer, tá? E aí em 2009, então, eu volto para o Brasil e com a conclusão de que essa experiência para mim foi bastante importante, não só, primeiramente eu sempre quis um intercâmbio para melhorar o meu inglês, né? Esse era o primeiro objetivo, mas foi muito além disso, né? O intercâmbio, por si só, ele te dá uma bagagem, ele te dá uma experiência que é para a vida toda. No aprendizado de uma língua, no aprendizado de uma cultura, no respeitar as diferenças. Quando eu voltei para o Brasil, a minha ideia era atuar na minha área como jornalista, mas os caminhos foram me levando para outros rumos aí, então eu acabei focando na área de inglês, né? Então me abriram outras portas, me abriram outras possibilidades, que daí no próximo ano, em 2010, eu já comecei a trabalhar no ensino de inglês para au pair. Então, com todo esse conhecimento que eu tive, eu consegui começar a ajudar outras au pairs também já em 2010. Então, foi um leque muito grande de possibilidades, que até hoje me ajuda muito na minha área profissional, e que se eu não tivesse tido aquela decisão lá atrás de fazer o intercâmbio, provavelmente eu teria tido um rumo totalmente diferente, né? Não sei qual seria o rumo da minha carreira, mas é algo que eu estou muito satisfeita e devo 100% disso ao programa de au pair, com certeza. Falando de ajudar, né, outras au pairs, vou deixar um link aqui abaixo do meu preparatório em inglês para au pair, é o curso Au Pair Show Online. Se você tiver interesse em melhorar a sua comunicação em inglês, entender mais sobre o processo, passar por toda a questão de application, visto, migração, aprender vocabulários específicos de au pair, o pós-embarque também, tem várias situações que eu abordo no curso, enfim. Quer conhecer um pouquinho mais desse preparatório? Algo que eu não tive lá atrás, né? Aprendi tudo na marra e quero passar para vocês aí o caminho das pedras, então eu vou deixar o link aqui abaixo. E se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre o programa, quer conhecer mais sobre o programa, deixa aqui abaixo nos comentários o que você quer saber, que eu gravo o vídeo para você, eu respondo aqui abaixo, vai ser bem interessante ouvir de vocês aí, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dá um curtir, se inscreve e nos falamos então num próximo vídeo. Thank you so much for watching, bye!